Olá pessoas, estou de volta com vocês no Naftaluf, temporada 2024. Eu sou Luffy Steffen e continuo com a minha heróica e mesopotâmica missão, como diria José Simão, rimou e é verdade, para falar dos fragmentos, os famosos e já famigerados e cultuados fragmentos de novelas que estão sendo depositados na plataforma de streaming da Globo, a Globoplay. Então, na semana passada, eu fiz um vídeo sobre o Rebu, né? Porque eu disse que eu ia fazer análise dos fragmentos em ordem cronológica, pelo menos os fragmentos que já estão no ar, certo? Então fizemos o Rebu, novela de 74, 75, e hoje, claro, atenderam a muitos pedidos, as pessoas pediram muito para eu falar sobre isso, mas eu ia falar de qualquer jeito, mesmo que não pedissem. Vamos analisar os fragmentos da novela Estúpido Cupido, que está aqui o CD com a trilha sonora Stupid Cupid. Estúpido Cupido, novela de 76 e 77, exibida originalmente pela Rede Globo às 7 da noite, na longínqua metade da década de 70. E Estúpido Cupido, como todo mundo sabe, é a última novela da Sete em preto e branco, né? Foi feita em preto e branco, só os dois últimos capítulos foram produzidos a cores, como a gente vê agora nos fragmentos, porque eles estão lá. E na verdade foi a última novela em preto e branco da Globo, né? Como sabemos também, a Globo começou a colorizar suas novelas, primeiro com as novelas das 10, O Bem Amado, foi a primeira novela colorida, depois as novelas das 6, depois as das 8 e por último as das 7. Então Estúpido Cupido foi a última, né? Antes dela Anjo Mal, que foi totalmente preto e branca, e Estúpido Cupido preto e branca, e depois dois últimos capítulos coloridos. A novela seguinte, Locomotivas, que também está na Globoplay, já foi inteiramente colorida. Então vamos lá, vamos analisar essa obra tão singela, ingênua, inocente, Estúpido Cupido. Pois é, para começar vamos analisar o autor da obra, Mário Prata, assim como a gente fez na semana passada com o Rebu analisando Braulio Pedroso. Bom, Mário Prata, para quem não sabe, é mineiro de Uberaba, Minas Gerais, nascido em fevereiro de 1946, portanto ele acabou de fazer 78 anos e tinha 30 quando escreveu Estúpido Cupido. Pois é. E, bem, a gente poderia falar muitas coisas sobre o Mário Prata, mas vamos ver o que o Ismael Fernandes falou na sua resenha sobre o autor no livro Telenovela Brasileira Memória. Vamos lá. Então ele diz: Mário Prata, mineiro da cidade de Uberaba, iniciou sua carreira de escritor enquanto cursava economia na USP. Foi lá, em 69, que lançou seu primeiro livro, O Homem que Morreu de Rir. Em 70, estreia em teatro com a ótima O Cordão Umbilical. Um sucesso, outros textos encenados. E se a gente ganhar a guerra? Purgatório, Fábrica de Chocolate, Bêssame Mútil, Papai e Mamãe conversando sobre sexo. Na telenovela, Mário Prata chega com a inspirada Estúpido Cupido. Pois é, depois de Estúpido Cupido, na Globo, em 76 e 77, ele escreveu também na Globo Sem Lenço Sem Documento, 77 e 78, também foi novela da Sete, depois de Locomotivas, né? Mas foi uma novela que não fez sucesso, uma novela estranha. Aí ele foi para Tupi, onde fez Dinheiro Vivo, 79 e 80. Aí a Tupi fechou. Aí ele foi para Cultura, onde escreveu umas mini novelas, né, que eram essas novelas da TV Cultura no começo dos anos 80. Vento do Mar Aberto, em 81. O Resto é Silêncio, 81. Música ao Longe, 82. Depois voltou para a Globo, em 85, com Um Sonho a Mais, que ele participou da escrita dessa novela, também bastante conturbada. E depois na Manchete, Helena, dividindo a autoria com Dadomir Marques e Reinaldo Moraes, em 87. Aqui, claro, como o livro do Ismael, essa edição é de 87, não comenta a novela Bang Bang, que Mário Prata veio escrever na Globo em 2005, 2006, né? E que tinha uma semelhança com o Estúpido Cupido. Também se passava numa fictícia cidade do interior chamada Albuquerque. Na verdade, Mário Prata nunca escondeu que essa Albuquerque fictícia que aparece em Estúpido Cupido, ou em Bang Bang, ou até em outras obras suas, é inspirada na cidade onde ele cresceu. Apesar de ele ser mineiro de Uberaba, ele cresceu em Lins, interior de São Paulo, cidade que antigamente tinha o nome de Albuquerque Lins, né? Então, por isso, Lins, Albuquerque, Albuquerque Lins, Albuquerque. Mas de onde veio a inspiração para surgir a novela Estúpido Cupido? Bom, na verdade, essa não deixa de ser insólito, né? Uma novela produzida pela Globo em 76, 77, que se passava 15 anos antes, em 1961. Né? Não foi do nada que essa novela despencou na Globo. Na verdade, a década de 70 vivia uma espécie de... Na cultura, né? No mundo cultural, no meio artístico, existia uma espécie de nostalgia dos 60. Ou até de um pouco antes, final de 50, começo dos 60. Né? Digamos que a década de 70, por ser uma década bastante hardcore em muitos aspectos, né? Como uma continuação da revolução cultural, social e sexual dos anos 60, a década de 70 pegou mais pesado ainda, né? Ficou uma década, às vezes, meio punk, né? E, embora maravilhosa.
E punk, inclusive, porque o movimento punk nasceu nos anos 70. Mas, de qualquer forma, talvez por isso algumas pessoas ficaram com uma nostalgia, com uma saudade de um tempo inocente, ingênuo, que não era muito antes, ou seja, começo dos anos 60. A novela Estúpido Cupido se passa em 61. Então, na verdade, ela está situada nesse período que está entre o final dos anos 50, com a explosão do rockabilly, Elvis, aquela coisa toda, do rock and roll, e antes da explosão dos Beatles, que surgem em 62 na Inglaterra, mas explodem nos Estados Unidos e mundialmente a partir de 64. Então aí começa, os Beatles de certa forma são também integrantes dos elementos que deflagraram essa revolução comportamental dos anos 60. Mas antes, entre 60 e 62, 63, ainda existia, né, o mundo, e principalmente os Estados Unidos, que na época eram já a grande referência cultural do mundo, vivia uma época, digamos, ingênua, inocente, né? E é essa época que Estúpido Cupido resgata, né? Na verdade, o cinema brasileiro, o cinema americano já vinha desde o começo dos anos 70 resgatando alguma coisa parecida com isso, né? A gente poderia citar, por exemplo, o filme Verão de 42, uma obra-prima do diretor Robert Mulligan, que no Brasil, aqui, Verão de 42, né? Mas antigamente, o Summer of 42, no Brasil tinha o título de Houve uma Vez um Verão. Por isso, inclusive, que depois o Jorge Furtado, em 2002, fez um filme chamado Houve uma Vez Dois Verões, né? Então, Verão de 42 é um filme de 71 que se passa, claro, em 42 e que mostra justamente adolescentes, jovens crescendo, né? Aquele tipo de filme coming of age, né? Em que os adolescentes passam para a vida adulta. No caso aqui, eles estão em meio à Segunda Guerra Mundial, né? Então é um filme já um pouco mais, né, de um romantismo ainda mais antigo, já que está situado no começo dos anos 40, né? Isso em 71, esse filme. No mesmo ano de 71, a última sessão de cinema do grande diretor Peter Bogdanovich, que faleceu não faz muito tempo, essa é uma obra-prima, tá, gente? Um dos meus filmes preferidos da vida. É um filme maravilhoso, com Sybil Shepherd, Jeff Bridges, Timothy Bottoms, um grande clássico. É um filme de 71, mas ele se passa em 51. Ele se passa numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos chamada Anaheim, que lembra, até o nome, né? Anaheim, Albuquerque. Lembra muito Albuquerque de Estúpido Cupido, inclusive porque como esse filme é em preto e branco, a fotografia dele, às vezes, a do Estúpido Cupido e a desse filme tem algum parentesco, né? Por conta do preto e branco e do bucolismo da cidade onde se passa a trama. Mas o grande filme, realmente, que vai deflagrar essa onda e vai provocar o nascimento de Estúpido Cupido é Loucuras de Verão, American Graffiti, de 73, dirigido pelo George Lucas, segundo filme do George Lucas, antes, né, justamente o sucesso desse filme é que permitiu que ele conseguisse produzir a sua sonhada saga espacial, Star Wars, Guerra nas Estrelas e etc. Mas enfim, American Graffiti foi um grande sucesso em 73, um filme pequeno, de baixo orçamento, que explodiu, foi indicado a Oscars, inclusive melhor filme. Enfim, foi um grande sucesso mundial American Graffiti. Então, se o Verão de 42 tinha preparado o terreno, a última sessão de cinema também, American Graffiti deflagra mesmo para a década de 70 essa onda de nostalgia em relação ao começo dos 60. Em American Graffiti, a história se passa numa cidadezinha da Califórnia em 1962. Por isso que os trailers do filme na época perguntavam onde você estava em 62? Né? Enfim, um grande clássico que eu amo também, é um dos meus filmes preferidos de cabeceira total. E então Mário Prata, inspirado principalmente em American Graffiti, resolveu também retratar a sua American Graffiti, que no caso, Estúpido Cupido, no começo dos anos 60, mais precisamente em 61. E aí vamos ler o que o Ismael Fernandes escreveu sobre a novela na resenha dele. Em Albuquerque, cidade do interior de São Paulo, no início da década de 60, a população se concentra para receber a visita de Celi Campelo e para a eleição da Miss Brasil, onde a conterrânea Maria Teresa, Françoise Courton, é uma das preferidas. Ao redor destes fatos, evoluem os personagens locais. O relacionamento amoroso entre o viúvo Guima, Leonardo Vilar, e a desquitada Olga, Maria della Costa, que é mãe da Maria Teresa, a TT. O amor entre o desmemoriado Belchior, que eles chamam na novela de Belchior, né? Engraçado, a gente fala Belchior, se referindo ao cantor, mas na novela o personagem eles pronunciam Belchior. Luiz Armando Queiroz e a irmã Angélica, Elizabeth Savala. Os negócios ilícitos de Acioli, no Leal Maia. As fofocas por telefone comandadas por Adelaide e Eulália, Célia Biara e Kleber Macedo, e os diversos namoricos. Primeira novela de Mário Prata, que a iniciou sem grande conhecimento do veículo. No entanto, mostrou convincente habilidade em armar diálogos, conduzir as tramas e apresentar um passado próximo extremamente diferente da geração atual. Exato. Quando a gente vê os fragmentos do Estúpido Cupido na Globoplay, o que mais me impressionou é pensar que
aquele passado que a novela mostra era recente, né? 15 anos. A novela começou em 76, se passando em 61. 15 anos de distância, né? E como o mundo tinha mudado, né? Como era completamente diferente. Então, quando a gente vê essa novela em 76 retratando 61, é como se estivesse retratando um negócio que aconteceu 50 anos antes, né? E não 15. Né? Porque mudou muito o mundo exatamente nesse período, por conta da revolução sexual, comportamental dos anos 60 que a gente falou. Hoje, por exemplo, você imagina, para fazer uma novela com essa dimensão de nostalgia, teria que ser uma coisa de, no mínimo, 35 anos atrás, né? Para ter alguma diferença. Imagina, a gente está em 2024, se a gente faz uma novela que se passa em 2009, praticamente não é uma diferença ou outra, né? Mas não é muito visível, nem muito reconhecível, assim, não mudou tanto em 15 anos, né? Como você faz para retratar 2009? Não é tão diferente assim, esteticamente falando, inclusive. Comportamento também, né? Então, para fazer hoje uma novela assim, com esse grau, teria que ser uma novela que se passa em 85, no mínimo, ou para trás, né? É o único jeito de funcionar. Mas, enfim, é isso. Pois é, inclusive no primeiro capítulo de Estúpido Cupido tem uma cena deles dançando twist num bailinho, né? Let's Twist Again, do Chubby Checker, mas é uma banda local que tá tocando, né? E é muito engraçado, porque é ingênuo, né? É tão caricato, tão over, e acaba ficando ingênuo, inocente aquela representação dos jovens, né? Ou da época, né? Do twist. É bem interessante, né? E, bom, aqui a gente tem aquela revista que eu já mostrei na semana passada, Contigo, publicada em 1995, a história das grandes novelas, volume 1, de 63 a 77. Na capa já tem a foto do Nina Torraca, né, no papel de Mederix, em Estúpido Cupido. E dentro tem também uma página, né, onde a gente tem aqui algumas imagens. A Françoise Furton, num bastidor de gravação, né, porque ela está, inclusive, fumando aqui em cima de um carro, e tem pessoas da produção com roupas contemporâneas, né, isso aqui é uma foto de bastidor. O Neila Torraca e a Dinane Machado, né, que interpretava a Glorinha. Enfim, e a trilha sonora, né, eu não tenho o LP da novela, mas tem o CD que foi lançado em 2001, naquela coleção Campeões de Audiência, né, aquela primeira coleção de CDs, vale a pena ouvir de novo, né, pela primeira vez em CD, as 20 trilhas nacionais de novelas inesquecíveis da TV brasileira. Essa coleção foi lançada em 2001, trazendo trilhas nacionais de novelas anteriores a 88, já que 88 foi o ano em que as novelas começaram a ter suas trilhas lançadas em CD na hora, né? Então, Estúpido Cupido, que é uma trilha bem gostosinha, né? Claro que repleta de clássicos da época. Essa é a trilha nacional. Banho de Lua, com Celi Campelo, Estúpido Cupido, com Celi Campelo, música de abertura, né? Entre outras faixas interessantes. TT, com Silvinha Telles, e aí a música foi escolhida justamente porque a personagem Maria Teresa, de Françoise Furton, tinha o apelido de TT. Enfim, várias músicas interessantes, Bug do Bebê, Broto Legal. Muitas dessas músicas eram versões, né? Porque na época, esse iê brasileiro do comecinho dos anos 60, pré-Jovem Guarda, se bem que a Jovem Guarda também ia ser assim, né? Fazia muitas versões de sucessos do rock jovem internacional, né? Italianos, como no caso de Banho de Lua, né? Tintarella di Luna, e principalmente norte-americanos, estadunidenses, né? Stupid Cupid, enfim. Biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho, com Ronnie Cord. É uma versão, né? It was a itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Pois é. Então essa é a trilha de Estúpido Cupido, que bateu recordes de vendagens na época, em LP. Há quem diga que chegou à marca de 1 milhão de cópias vendidas em 76. Bom, essa onda de nostalgia nas novelas brasileiras, com Estúpido Cupido, também teve uma espécie de prólogo, um pouco antes, com a novela Escalada, exibida pela Globo às 8 da noite em 1975, novela do Lauro César Muniz. Escalada é uma novela que passa por vários momentos dos personagens, começando nos anos 40, 1941, e vai até, bom, passa pelos anos 40, 50, parte dos 60 e depois pula para 75 no último capítulo, o final dos personagens já idosos, etc. Então Escalada já tinha deflagrado um pouco de nostalgia, inclusive a trilha sonora da novela, a internacional, Escalada, não a nacional, mas a internacional, foi um grande sucesso de vendagens também, com vários sucessos dessas épocas, né? Coisas dos anos 40, aquela coisa meio jazzística, os anos 50, algumas coisas do rock, né? Tinha Elvis também, etc., na trilha. Então foi uma trilha que já tinha causado uma certa nostalgia no ambiente das novelas globais. E Estúpido Cupido aprofundou isso, né, de uma forma mais pop, né? Mas essa onda de nostalgia parou ali e depois voltaria 10 anos depois, em 86, com a minissérie Anos Dourados, de Gilberto Braga, que aí deflagrou uma outra onda, né? Nos anos 80, também uma onda de nostalgia em relação aos 50. Anos Dourados, né, se passa no final dos anos 50,
Logo depois de Anos Dourados surgiu a novela Bambolê, às 6 da tarde, que também era final dos anos 50, virada para os 60. Enfim. Agora, falando de Gilberto Braga, o que me chamou muito a atenção assistindo os fragmentos do Estúpido Cupido é um parentesco entre essa obra nostálgica do Gilberto Braga, né? Quer dizer, o Gilberto Braga era um pouco mais velho que o Mário Prata, né? Nasceu em novembro de 45, portanto uns 4 meses mais velho que o Mário Prata. O Gilberto Braga, carioca da gema. Mas é curioso como existe eu percebi uma certa conexão entre essa obra de nostalgia do Mário Prata, no caso especificamente Estúpido Cupido, e as obras nostálgicas que o Gilberto Braga fez como minisséries, ou seja, estou falando de Anos Dourados mesmo e Anos Rebeldes. Se a gente parar para pensar, forma quase uma trilogia com Estúpido Cupido no meio, em termos de cronologia de épocas retratadas, né? Anos Dourados começa em 1956, vai até o finalzinho da década de 60, de 50, e aí pula para alguns 2 anos depois, 61, 62, no último capítulo lá, o casamento da Lurdinha com o Marcos. Mas bem rapidinho, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, quando termina ali o casamento da Lurdinha e do Marcos no último capítulo de Anos Dourados, vamos dizer que seja 61, Estúpido Cupido, é a época que se passa. Depois, Anos Rebeldes, começa em 64, vai até 71, e no final pula para 79, no último capítulo também. Mas não é só isso, tem outras semelhanças também. Por exemplo, Estúpido Cupido, o personagem principal, Ricardo Blah, o jovem João, né, um jovem idealista que quer ser jornalista, escritor, etc., alter ego do Mário Prata, claro, namora a Maria Teresa, personagem da Françoise Furton, a TT. Segundo consta, o Mário Prata teve a malandragem de batizar os personagens como João e Maria Teresa em homenagem ao João Goulart, presidente do Brasil que tinha sido deposto, né, no golpe militar, e a sua esposa Maria Teresa Goulart. O Gilberto Braga, curiosamente, essa coisa da Maria ele também usou, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a Maria de Lourdes, Lurdinha, personagem da Malu Mader em Anos Dourados, e a Maria Lúcia, personagem da Malu Mader também em Anos Rebeldes. E em Anos Rebeldes, o personagem, né, o namorado da Maria Lúcia é o João Alfredo, personagem de Cássio Galvez Mendes, um jovem idealista, lá. Então não deixa de ser curioso, eu me pergunto até que ponto Gilberto Braga não se inspirou um pouco em Estúpido Cupido para desenvolver essas obras. Claro que com outro tom, outra personalidade, porque é outro escritor, né? Uma coisa é Mário Prata, outra coisa é Gilberto Braga. Existem outras também, né? Se a gente pegar o Estúpido Cupido, eles passam em 61 e os 2 últimos capítulos pulam para 77. Que é o paradeiro dos personagens em 77, né? Então, portanto, naquele momento, na época contemporânea, tanto que os capítulos são a cores, os personagens morando basicamente no Rio de Janeiro, alguns continuam em Albuquerque, outros estão no Rio, tem esse pulo, né? Em Anos Rebeldes acontece um fenômeno semelhante, né? A minissérie vai de 64 a 71, como eu falei, daí pula para 79 com a anistia política, com a volta dos exilados, dos presos políticos, e aí o último capítulo é no ano de 79, ambientado ali naquela modernidade de 79. Então tem mais isso. Mas não é só isso, tem mais coisa. E em Estúpido Cupido, o João, o personagem do Ricardo Blah, que seria então um personagem autobiográfico inspirado no próprio Mário Prata, ele queria ser escritor, jornalista, né, não sei o quê. Quando a novela vai para o final, ele está fazendo o quê? Estreando uma novela como novelista na TV Globo. E a novela é a própria Estúpido Cupido, né, que os personagens assistem, enfim, uma coisa de metalinguagem bem interessante, mas daqui a pouco a gente fala mais disso. E em Anos Rebeldes tem isso também. O personagem, aí não é o João Alfredo, né, mas o Galeno, personagem do Pedro Cardoso, que na verdade, se a gente parar para pensar em Anos Rebeldes, o alter ego do Gilberto Braga não é o João Alfredo, é o Galeno, né? Que é um cara ligado em cultura, um cara, né, ligado em artes, em criações, isso aqui. Então o personagem do Gilberto Braga em Anos Rebeldes seria o Galeno. E aí não por acaso o Galeno, quando a minissérie vai para o fim, ele virou autor de novelas também, escrevendo Escrava Isaura para a TV Globo, que é a novela que o Gilberto Braga de fato escreveu. Então é mais uma conexão, né? Tanto no caso de Estúpido Cupido como no de Anos Rebeldes, os autores colocaram alter egos que escrevem novelas dentro da história que eles próprios escreveram, ou seja, né, totalmente assumida essa coisa do alter ego, né? Pois é, gente, mas tudo isso que eu estou falando não é desmerecendo de maneira nenhuma Gilberto Braga e suas obras, porque todo mundo sabe que eu gosto muito da obra do Gilberto Braga e principalmente dessas 2 minisséries que eu considero obras-primas irretocáveis, tanto Anos Dourados, principalmente, mas também Anos Rebeldes, né? Já fiz vídeos aqui no canal falando sobre essas séries, enfim. Considero Anos Dourados a melhor série brasileira de todos os tempos, a melhor minissérie, e Anos Rebeldes talvez seja a segunda melhor. Enfim, adoro essas obras. Então, quando eu estou comparando aqui, dizendo que o Gilberto Braga talvez, até inconscientemente, não sei, se inspirou em Estúpido Cupido do Mário Prata para criar essas suas obras,
Pode até ser, mas independente disso, eu considero as obras-primas de Gilberto Braga, Nos Dourados e Nos Rebeldes. Estúpido Cupido, por exemplo, não é uma obra-prima, né? A gente vê isso vendo os fragmentos, inclusive. É uma novela simpática, singela, gostosinha, mas não é uma obra-prima, né? Mário Prata, como bom cronista, escritor que é, fez uma novela de crônica, então é diferente, né? A carpintaria dramatúrgica dele é um outro ritmo, é uma outra carpintaria mesmo, diferente da de Gilberto Braga. Então, estou fazendo a comparação no sentido de percepções, de falar, olha que interessante, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, como existiu essa conexão, né, entre esses dois autores nessas obras. Mas existe outra herança de Estúpido Cupido que eu gostaria de comentar aqui, que é justamente essa coisa da metalinguagem no último capítulo, né? Quer dizer, começa no penúltimo, quando a gente vê já o João dando entrevista, porque vai lançar uma novela, ele menciona a Globo, né? A jornalista pergunta para ele, é verdade que essa sua novela vai revolucionar a TV brasileira, né? Que seria Estúpido Cupido. E ele fala, não, estão falando isso, mas nem eu nem a Globo queremos isso, não sei o que. Quer dizer, ele cita a própria Globo, né? Então é muito interessante essa metalinguagem que aparece nos dois últimos capítulos, culminando com aquela sequência brilhante do último capítulo que eu adorei, que é os personagens, cada um na sua casa, cada grupo nas suas casas, assistindo a estreia da novela na TV de tubo da época. É muito nostálgico e muito gostoso ver aquilo. Porque eu, claro, e muitos de vocês pegamos essa fase, né? Em que as novelas estreavam, era um acontecimento, todo mundo parava para ver o primeiro capítulo, cada um na sua casa, na sua televisão, né? As pessoas se reuniam juntas na sala para ver. Então tem essa coisa romântica, nostálgica, que até essa metalinguagem que na época era moderna, hoje é nostálgica, né? Porque a vida não é mais assim, né? Enfim, de qualquer maneira, é bonito ver essa cena. Achei uma cena corajosa, porque fica em silêncio, né? Os personagens em silêncio, sem comentar nada, assistindo aquilo, né? E passando as cenas exatamente do primeiro capítulo da novela Estúpido Cupido, né? Quer dizer, metalinguagem total, novela dentro da novela. Achei isso fascinante. E para culminar ainda mais, no final, quando eles acabam de ver o capítulo, e o João vai para um canto e a TT vai lá falar com ele e tal, de repente ele vira para a câmera, dá a mensagem final, né, mais uma vez explicitando que ele seria o alter ego do Mário Prata, né, quando ele diz, olhando para a câmera, eu só quero que eles entendam, só isso. E aí corta, não sei o que, e aí a câmera revela os bastidores da filmagem da própria cena, né, e eles se desmontam ali, não sei o que lá. E aí o curioso é que a novela terminou no começo de 77, 4 meses depois estrearia no horário das 8 Espelho Mágico, do Lauro César Muniz, uma novela totalmente metalinguagem, né, com novela dentro da novela, mostrando os bastidores desse universo também. E no último capítulo, que é o último capítulo do Espelho Mágico, também já andou circulando por aí muitas vezes, tem uma coisa bem parecida, né, que é o personagem do Lima Duarte, o palhaço Carijó, que vai trabalhar num programa de humor na televisão, que nada mais é do que a Praça da Alegria, que na época era da Globo, né, essa marca. E aí ele faz também uma cena, olha para a câmera, também tem o corte, também tem a metalinguagem total, né? Então, quer dizer, é engraçado como o último capítulo de Espelho Mágico, uma novela toda de metalinguagem, foi praticamente parecidíssimo com esse final de Estúpido Cupido, né? Logo depois. Então, teria o Lauro César Muniz também se inspirado em Mário Prata? Não sei. Mas vale dizer que os dois se encontraram juntos na novela Um Sonho a Mais, que a gente citou agora há pouco, em 85. Lauro César Muniz estava também envolvido com Um Sonho a Mais, e Mário Prata e ele trabalharam juntos nessa novela, que também foi bastante, né, caótica. E por falar em Sonho a Mais também, é interessante ver nesses dois últimos capítulos da novela Estúpido Cupido o encontro dos personagens de Nila Torraca e Carlos Kroeber. É engraçado ver os dois contracenando, sendo que em Sonho a Mais eles viriam a fazer um casal gay, né, entre aspas, né? Que é o personagem Pedro Ernesto, do Carlos Kroeber, que se apaixona por Anabela Freire, que na verdade é um disfarce do Volpone, personagem de Nila Torraca. Ufa, quanta referência, né? Mas é isso. E já que a gente falou no elenco, né, Nila Torraca e Carlos Kroeber, eu também quero destacar muitos atores que eu adorei ver em Estúpido Cupido, que eu achei super gostosa a interpretação deles, né? Adorei ver François Furton e Ricardo Blas, novinhos, fazendo um casal muito bonitinho, né, com muita química. A Diane Machado, espirituosa, né, fazendo Espiritada, gostei muito de ver ela também. A Marilu Bueno fazendo um papel diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, uma perua meio, né, sofisticada, é difícil a gente ver ela num papel desses, né, fazer papéis mais engraçados, mais histriônicos, mais bizarros, né. Mas é muito legal ela fazendo a esposa do personagem do Mauro Mendonça. É quase como se a TT de Agatha Comeu tivesse casada por Aço Penteado, né? Achei engraçado. Célia Biara e Kleber Macedo, maravilhosas, impagáveis, como as duas fofoqueiras. E no último capítulo, elas já bem envelhecidas, né? É bem engraçado também. Enfim, um elenco muito legal. Vicky Militella e Tony Ferreira, esse casal também é interessantíssimo. Leonardo Vilar e Maria Della Costa, né? Nomes, né, monstros sagrados do teatro, enfim.
Um elenco muito interessante, com vários destaques. E o João Carlos Barroso também interessante em cena, fazendo um personagem que quando ele volta nos anos 70, mais uma ligação com os Rebeldes, né? Quando ele volta pro Brasil nos últimos capítulos, aparentemente não ficou muito claro, mas eu entendi que ele era uma pessoa envolvida com questões políticas, né? Um exilado, alguma coisa assim. Porque ele volta, inclusive, de barba, meio sinistro, meio sorrateiro, assim. Eu achei ele meio... Achei que ali o autor quis dar uma coisa meio, né, sobre a questão política, né, da luta contra a ditadura. Não sei se foi isso. Mas, enfim, um elenco muito interessante, muito charmoso, numa novela também muito charmosa. E vale destacar essa coisa do elenco adulto fazendo papel de adolescentes, né, que é uma coisa hilária, que hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque hoje você tem atores adolescentes, atores de qualquer idade. Então, o interessante do Estúpido Cupido, que eu acho fascinante, é que tanto a novela como filmes e outras obras do período antigo, ao mostrar o ambiente escolar, às vezes trabalhava com atores adultos, né? Atores que tinham mais de 20 ou até mais de 30 anos interpretando personagens de 15, 16, 17, 18. Né? Isso a gente vê em Estúpido Cupido e também em filmes como Grease, nos tempos da Brilhantina, né, de 78, Das Tripas Coração, de 82, né, dirigido pela Ana Carolina, que é uma obra-prima também, é um colégio feminino, né? Então as atrizes já tinham 25 e tralalá, fazendo papel de 16, né? 15. Então isso era muito comum antigamente, né? Quando o mercado não dispunha de atores adolescentes, né? Inclusive, agora me perdoem, mas eu vou ter que citar meu filme Nós Somos o Amanhã, meu novíssimo filme, o terceiro longa, que é exatamente isso, né? Ali, no caso do meu filme, é uma coisa a enésima potência, né? Porque o filme se passa na metade da década de 80 e os personagens têm 12 anos de idade, mas são interpretados por atores adultos. Aí, claro, já é uma proposta mais fantasiosa ainda, né? Porque no caso de Estúpido Cupido não é tão fantasioso porque os personagens têm, né, 17, 18, sei lá, então dá para atores mais velhos fazerem sem tanta diferença estética, né? Mas, enfim... Aliás, se me permitem falar mais um pouco do meu filme, Nós Somos o Amanhã, sem saber, né, porque eu fiz o filme sem ter visto Estúpido Cupido, né, já que eu só vi Estúpido Cupido agora na Globoplay. Sem saber, existe também uma conexão do meu filme com Estúpido Cupido, porque lá eu interpreto o meu próprio personagem também, eu faço meu próprio alter ego no filme, e no final tem uma fala, uma cena em que eu olho para meu personagem, olha para a câmera e fala também. Eu vou escrever um roteiro de um filme sobre isso um dia, espero que vocês entendam, não sei o que, fala isso virando para a câmera. Qual não foi minha surpresa ao ver o personagem do Ricardo Blá no último capítulo fazendo aquilo, essa mesma coisa, né, que eu acabei de mencionar também há pouco tempo aqui no vídeo, quando ele olha para a câmera e fala, eu só quero que as pessoas entendam, né? Então, mais uma ligação também, de repente eu me sinto, sem saber, inspirado por Estúpido Cupido, né? Mas, na verdade, conscientemente eu me inspirei ao fazer meu filme numa outra obra que também tem muito a ver com Estúpido Cupido, que é A Aurora da Minha Vida, um texto teatral super maravilhoso, escrito pelo Naum Alves de Souza, e montado no teatro pela primeira vez em 1981, com direção do próprio Naum, né? Uma montagem clássica, né? Com atores incríveis como Pedro Paulo Rangel, Marita Severo, Estela Freitas, enfim. Ganhou vários prêmios no Rio de Janeiro e depois acho que percorreu o Brasil. Aqui é uma versão, o texto está numa versão em livro, né? Foi lançado o texto teatral em livro pela editora MG, Editores Associados, em 1983. Maravilhosa essa peça. Um texto incrível, super gostoso e nostálgico do Naum Alves de Souza, grande artista, criador, multimídia, que já faleceu. O Naum Alves de Souza, na peça A Aurora da Minha Vida, ele retrata a vida escolar dele. Como ele nasceu, o Naum acho que era de 45 também, quase a mesma idade do Mário Prata e do Gilberto Braga. Enfim, então mas ele mostra a fase escolar desde a infância, né, desde a alfabetização até a formatura, né, no que seria a oitava série, final do ginásio, né? Ou até o colegial, né? Então os personagens vão crescendo naquela escola, né? Então ele começa na infância, nos 50, e chega à adolescência nos anos 60. Mas A Aurora da Minha Vida é um texto muito marcante, né? Que mostra essa ingenuidade, inocência dos tempos de escola, né? Como ele diz poeticamente no próprio título, né? A Aurora da Minha Vida. Mas ao mesmo tempo fazendo duras críticas, né? É um texto também bastante ácido, né? Corrosivo, né? Que faz uma série de denúncias contra o sistema de ensino apodrecido, né, no Brasil ou nas escolas cosmopolitas do mundo, né? Enfim, A Aurora da Minha Vida é um texto incrível. Eu tive a honra de participar de uma montagem teatral dessa peça em 2001 como ator, né, com direção do Yakov Hillel, uma experiência maravilhosa. E aí, muito inspirado nesse texto, é que eu criei o roteiro do meu filme Nós Somos o Amanhã, que também se passa no ambiente escolar, como eu já falei, você já sabe.
Mas o próprio Mário Prata também voltaria para essa fórmula da nostalgia num texto teatral dele, que é o Bésame Mucho, um texto também muito famoso do Mário Prata, que foi montado no começo dos anos 80, né? E depois virou filme em 86 e 87, Bésame Mucho, né? Com Antônio Fagundes, Cristiano Torlone, Glória Pires e José Wilker, dirigido pelo Francisco Ramalho Júnior. Um filme interessante, né? A peça Bésame Mucho é maravilhosa, o texto, né? O filme deixa a desejar um pouco, mas eu gosto muito também. É um filme bastante digno, bem interessante. E no Bésame Mucho, Mário Prata volta de novo para essa nostalgia da juventude, da adolescência, mas tanto o filme como a peça, né, o filme tem uma particularidade bastante interessante, que é a narrativa ao contrário, né? Então a peça e o filme começam em 87, sei lá, meados dos anos 80, acontecem peripécias com aqueles 4 personagens, aí ela retrocede alguns 4 anos, acontecem outras peripécias com os mesmos personagens, retrocede mais um pouco, ou seja, ela vai ao contrário, em vez dela ir na ordem cronológica, ela vai em ordem contrária da ordem cronológica. Interessantíssima a obra Bésame Mucho. Várias coisas de Estúpido Cupido são identificáveis também em Bésame Mucho, que é o mesmo universo, né? A história de Bésame Mucho começa então no metade dos anos 80 e vai voltando até o comecinho dos 60. Quem vê o filme ou lê a peça vai identificar com certeza parentescos com Estúpido Cupido, do mesmo autor. E o Mário Prata, finalmente, em 1999, lançou também um livro muito interessante, que eu já não tenho mais, porque eu doei, que é Minhas Mulheres e Meus Homens, onde ele conta várias histórias que aconteceram com ele, amigos e colegas, namoradas, mulheres, durante vários anos, pessoas reais, histórias que ele viveu em muitos momentos. E aí, quando a gente lê o livro, as histórias que ele conta na adolescência, na cidade do interior e começo da vida adulta, também tem muita ligação com o Estúpido Cupido. Então, mais uma vez fica provado que ao fazer Estúpido Cupido, Mário Prata se inspirou em muitos fatos da sua infância, adolescência e juventude. Ah, sim, esqueci de falar da irmã Encarnación, né? Uma personagem também recorrente na obra do Prata, né? Em Estúpido Cupido, a irmã Encarnación é a Ida Gomes. Em Bang Bang, a mesma Ida Gomes retoma a irmã Encarnación. E em Bésame Mucho, os personagens citam direto a personagem da irmã Encarnación, uma freira castradora da escola, né? Enfim. E, por fim, eu queria, para terminar, vamos falar da abertura de Estúpido Cupido, uma abertura marcante, antológica, e uma das mais rudimentares de todos os tempos, né? Não tinha praticamente efeito especial nenhum, né? Uma abertura filmada com aqueles bonequinhos de papelão de montar, que era uma febre nos anos 70, naquelas revistas Recorte e Cole, Destaque e Brinque, né? Quem não se lembra, né? Nos anos 70 e acho que até meados dos 80 isso foi bem popular, né? Você recortava, tinha o apoio para colocar o bonequinho e fazia vários bonequinhos e as pessoas faziam aquilo. Então eles fizeram aquilo e fizeram uma espécie de filmagem com os bonequinhos se mexendo, enfim. Mas bastante rudimentar, né? Uma abertura bastante simples, né? Em termos de efeitos, mas muito bacana, muito marcante, a cara da novela. É isso. Ficamos por aqui. Esses foram os fragmentos, os ingênuos fragmentos do Estúpido Cupido. Inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões, ativem o sininho, participem, estejam presentes na temporada 2024 de Naftaluf, que está, como vocês estão vendo, transbordante de alegria e efervescência. Até a semana que vem, com mais fragmentos. Qual será a próxima novela? Vocês já sabem. Até lá. Tchau.